Qual é? Passar o tutorial do que tem que fazer. Aqui tu se inscreve, ativa o sininho, aqui dá like, aqui compartilha aí, tu compartilha aí pras pessoas. Aqui você aperta para salvar mais tarde, comenta aqui, vídeo longo, pode colocar acelerado, bora, Raul. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, tô com tosse, mas tô fazendo vídeo especial de 100 inscritos. Surpreendentemente, o crescimento do canal, depois que eu comecei a fazer short, que eu tô mais envolvido nisso, tá fugindo do meu controle. Eu tô com... Não vou fazer mais especial de 150, agora só a cada centena. Eu tô trazendo uma luta que eu fiz react recentemente. Recentemente eu tô falando tipo algumas horas atrás. Evander Holyfield contra Nikolai Valuev. Seguinte, eu encarei o combate como vitória do Valuev. Eu vi 3, 4, 5, 6. Eu vi... Pera aí. 2, 3, 4, 5. Não, vi 7-5. O que acontece? Foi uma luta muito controversa. Foi uma luta muito mal vista. E vista como uma baita garfada. Depois de assistir essa luta, tipo, eu tive rounds que eu tive muitíssima dificuldade pra achar o vencedor. E tipo, é muito subjetivo, ainda mais que uma luta de peso pesado é distinto. O que acontece? Você vê um lutador que já estava aposentado, teve toda uma dificuldade para tirar licença de profissional novamente. Ele tinha 46 anos, ele era 50 quilos mais leve, aproximadamente. Ele era 23 centímetros mais baixo. Ele tinha um alcance de, eu acho que 18, por volta de 18 centímetros menor. Eu tô tentando lembrar o valor de cabeça. Era de fato alcance 18 centímetros menor. Tu pensa que o cara devia estar fadigado, já não deveria performar como performava antigamente, e de fato não performou. E ele fazia uma luta extremamente parelha, em que ele tinha um domínio técnico. É uma luta muito estranha. É tipo, você venceu, mas você não fez por merecer. Porque o que acontece? O adversário, o mérito dele é fora do controle dele. É o corpo. É a anatomia dele. A gente tá falando de um cara de 2,13 m, 140 quilos, 2,16 m de alcance. Cara, isso é muito atípico. Muito. Isso é muito, mas extremamente bizarro. E tipo, se dá a entender que ele não venceu por mérito de habilidade. E de fato não venceu. Venceu porque não encarou o Holyfield no auge. Então eu não encaro que foi garfado. Mas eu entendo. E sendo fiel aos pontos, eu não vejo como garfo, mas eu entendo a expressão essa luta foi roubada, porque é muito difícil de engolir. É tipo, quem fez muito por merecer a vitória foi o Holyfield, não foi capaz de vencer, mas ainda assim é muito... Vai fugir a compreensão de pessoas que são parciais na hora de julgar, como se deu resultado. E tipo, cara, é uma luta polêmica de fato. É o seguinte, o react já foi feito. O react tinha o objetivo de ver a pontuação. Agora vamos fazer análise. Esse Nikolai Valuev, ele tinha no momento 1,41 m. 1,41 m. Ele era ou não? Ele tinha 141 quilos e 2,13 m de altura. Ele tinha um alcance, não tá aí, mas segundo o Bots Rex, me lembro bem, ele tinha um alcance de 2,16 m, que ainda dá um alcance surpreendente.
Ele tinha 35 anos, sendo 11 anos mais velho, mais novo que o Holyfield. 35 anos é uma idade que os pesos pesados ainda conseguem performar bastante. Em diferentes idades você perde o questão de desempenho em certas valências físicas, tipo velocidade é uma das primeiras a ser perdida. Resistência, força, elas demoram um pouquinho mais, então os pesos pesados ainda conseguem conservar até certo ponto essas características. Então eu acho que Holyfield ou qualquer outro lutador de pesados é mais propenso a conseguir lutar 45, tipo Valuev ser campeão com 35 é bem dentro do esperado, em outras classes é bem mais difícil. Que digo novamente, vai ser uma análise ponto voltada para Evander Holyfield. Muito claramente eu vou olhar para o Holyfield, analisar o Holyfield nesse combate. Cara, não tem como não estar falando de um vídeo recente que eu fiz. Eu acho que eu vou ter enviado na mesma semana. Eu não sei se esse vídeo vai cair na quinta ou na sexta. Tô gravando o react, gravei na quinta, ou análise eu gravando na sexta. Mas eu lancei recentemente um vídeo. Ah não, numa semana anterior. É o Pitaco do Viciado, manual para enfrentar adversários de pesos muito distantes. O que acontece? Aquele caso você trata de pessoas com nível técnico próximo. Existem certas aplicações do que eu falei que são perceptíveis, por exemplo, o questão de força. Holyfield não deveria competir na curta distância. E tem coisas que é possibilitado pelo Evander Holyfield ser, eu diria que aproximadamente 100 vezes mais habilidoso que o Valuev. Eu tô falando um número qualquer, mas eu acho que essa diferença técnica é bem próxima da realidade. O que acontece? Footwork, cage de luta, técnica, dentre outros fatores, Evander Holyfield era muito superior. Então ele conseguia fazer o que bem entendia na medida do possível. Ele vai ser muito móvel. Isso vai ser uma coisa. O que acontece nesse round, Valuev quer perseguir um pouco. Mas se vocês assistirem o terceiro round, Valuev tá girando no próprio eixo e Holyfield tá voando em volta dele. É uma coisa interessante. Diferentes lutadores, diferentes países, eles usam a mão de trás para desviar no soco. É tipo, tem como você aparar e abaixar e você desviar do caminho. Uma coisa que Evander Holyfield ele faz em vários momentos. Eu acho que alguns momentos são importantes. Aqui a gente vê ele consegue colocar a mão por cima e jogar para fora. E tipo, se ele quisesse fazer uma coisa meramente similar, seria muito difícil, que ele teria que colocar a mão mais para dentro e conseguir empurrar. Só que não seria tão fácil. Até essa ideia de você tentar desviar o golpe pode ser um tanto arriscado. Evander Holyfield lendo muito bem os golpes. Ele tentou ir para dentro, foi um bom time, um tanto previsível, como eu falo, o footworking dele muito superior. Ele deslocou por um lado, o cara tentou golpear ele ali, se abaixou e foi para frente quase que no mesmo impulso. Cara, Evander Holyfield tava voando com uma borboleta nessa luta.
Cara, é muito difícil. O que acontece? O Valuev não sei qual é o nível do punch dele. A gente supõe por 640 quilos, ele é um lutador de alta letalidade dos pesos pesados. Ele não tem um status lendário como o Evander Holyfield detém, mas a gente pode achar que o Valuev ele seja muito, mas muito forte. O que acontece? Evander Holyfield encurtar, cara, abre oportunidade do Valuev estar encarando a ida dele e tentar golpear em cima para interceptar. É uma coisa muito complicada. Eu acho que realmente fica muito arriscado. É complicado. É muito difícil tu lutar contra um gigante desses. Ah, agora eu tô entendendo. É, se me bem recordo, essa luta foi feita na Suíça. Mas agora eu tô conseguindo entender o que o pessoal tá falando. Estão falando Holyfield, Holyfield. Eu quero saber. Não, acho que a Wikipedia já vai bastar. Real Gil contra Russian Giants. Realmente o Valuev falam que ele tem um. Eu acho que era o avô. Ele era uma pessoa das mais elevadas estaturas russas. E ele foi uma representação icônica. E foi até um político da Rússia. Você ter um peso pesado que fosse o maior da história era uma coisa muito marcante, de fato marcante. É, onde onde foi feito? Eu só quero saber o país, ô caramba. Ah, eu imaginava que tinha sido feito na Suíça. Mas cara, pra tu ver o quão amado é Holyfield. Controle de distância tá muito bom pro lado do Holyfield. Tipo, como o Holyfield não encontrou tão bem a distância assim, não pegou o caminho das pedras, não encontrou a rota da vitória no momento atual. Essas trocas e esses acertos do Valuev fazem ele ter ganho um round na minha percepção. É tipo, eu concordo, sinceramente. Se eu for totalmente parcial, sendo parcial ao extremo pro lado do Holyfield, pensar o quão amado e adorado esse lutador é, e, tipo, tá entre os lutadores mais marcantes da minha infância ainda assim. E tipo, eu não vivi a década de 90, nasci nela. E, e é um lutador primordial. E eu só pegar o lado técnico, só a diferença técnica, sem sacanagem, o que vai acontecer? Isso seria todos os rounds do Holyfield. Todos os rounds, ser 12 rounds de 10-9, 10-8. Mas o que acontece sendo rigoroso ao sistema de pontuação do bots, se tivesse sido um pouco mais agitado, Holyfield tivesse feito mais golpes, ele teria ganho. Mas é esse round. Mas é um tanto difícil pra ele. A gente tá falando o primeiro round, um round de estudo, de adaptação. Eu vou ser sincero, eu não consigo conceber com peso pesado. Tinha um parceiro de treino para se preparar para enfrentar um gigante. A não ser que vão falar, tinha um cara maior que ele, o cara tinha uma vassoura com uma luva na ponta e ficava tentando socar ele. É tipo, a gente tá falando de quase impossível
se preparar. A gente está falando de uma diferença que você encararia se você fosse um peso mosca, um peso galo, um peso leve, um peso pena, enfrentando um peso médio, um peso cruzador, um peso pesado. É tipo, não tinha como o Holyfield ele acelerar essa história de ele descobrir o caminho correto, os ângulos corretos, como golpear, em que time, como surpreender. É tipo, é injusto. É injusto, é tipo, exigir que ele ganhe esse round, que ele tenha ganho esse round, é uma injustiça, porque é muito difícil. Só pela adaptação, pela noção técnica, ele teria ganho, só que a gente está falando uma adaptação para contra um adversário que tem 18 centímetros mais alcance que você, 9 centímetros de braço a mais que você, é tosco. Holyfield ele tem um alcance extraordinário em relação ao braço. E tipo, o Valuev não, só que a diferença de tamanho deles já é grotesca. É muito grotesca. A gente tá falando de... O Holyfield ele tava com quanto? Deixa eu me informar aqui. Ele tava, eu acho que com 97,5. Ele tinha uma diferença de 55 quilos. É tipo, é muito distante. É muito distante. Então você querer que ele tivesse dado como vencido nesse round é tipo de respeitar todas as dificuldades que ele passou para ele ganhar o round seguinte, porque na minha percepção ele ganhou os 3 rounds seguintes. A gente vê muita mobilidade, footworking dele muito soltinho. Tá escorregadio que nem sabonete. Olha isso. Teve um bom time. Conseguiu. O cara lançou um golpe, errou. Ele não tinha que se defender aqui. Veio uma mão por cima, combinação. Cara, é como eu falo, Evander Holyfield enfrentou Mike Tyson. Ken Nicolai Valuev comparado ao Mike Tyson na época matadora dele. É engraçado. Isso não é porque o que acontece, existem variações. Mas o cara era tão alto que ele necessitou saltar para acertar a cara em alguns momentos. Isso se configuraria como um gazelle punch. É tipo, é muito inusitado. Sinceramente, acho absolutamente legítimo. Cara, se você não lança bola de fogo, você não lança Hadouken, você não lança chute, nem joga a pessoa no chão como se fosse judô, tá valendo tudo. Todo recurso que você tenha pode e deve ser usado. Aqui eu dou atenção ao footworking, você vê a diferença de footworking é muito grande. É tipo, é muito grande não, é absoluta. Holyfield tratou o gigante, o adversário dele. Opa, ótimo soco, bem surpreendente. Eu consegui entrar na distância e encaixar um bom soco. Ele tratou o Valuev como se fosse na primeira aula de boxe. Seguinte, você vai hoje ter uma masterclass. Apanha que eu te ensino. É por isso que eu quis trazer essa luta. Eu acho que, comparado a outras lutas, avaliar se foi garfado ou não, não é tão produtivo. Tipo, a gente não consegue aprender com os dois lutadores como foi o Vasily Lomachenko contra Devin Haney. Por outro lado, o que a gente aprende com Holyfield, minha nossa senhora, a gente tá falando da elite, né? E de acho. Cara, é aquilo. Controla muito bem. Tem um ótimo timing.
Tipo, essa luta foi muito decidida pelas medidas do Nikolai, porque isso é Masterclass de como lidar com uma pessoa tecnicamente inferior. O complicado é que ele tá entendendo como lidar com esse jab, porque se Nikolai quiser dar jab, é tipo, é uma situação muito complicada. A alternativa que já foi mostrada no primeiro round é quando o cara estiver voltando o jab, manda a mão de trás por cima. Logo em seguida, mas muito complicado. Tentou chegar perto, raspou. É um bom momento para Nikolai, mesmo que tipo ele careça de habilidade comparado ao adversário. Aqui é muito interessante, tipo, muito mesmo, duas coisas. Tipo, como o Valuev fica tendo essa questão de aproximar do Holyfield, e como o Holyfield, isso vai acontecer mais pra frente, mais no próximo do fim, vai ficar muito decisivo a curta distância em função da velocidade do Holyfield. Cara, é peso pesado não são lutadores rápidos, mas a distância entre um peso pesado e um peso palha, um peso mosca ligeiro, um peso mosca, super mosca, outros pesos, é a mesma diferença desse peso daí. Então a gente pode falar que comparativamente é como se fosse um peso mosca contra um peso pesado. É a graça ou a péssima parte de os pesos pesados ser ilimitado. Por ser limitado, a gente vê essas loucuras. É tipo, é propenso a ter lutas assim. É tipo, muito. Fica muito. Muito complicado. Porque se não tivesse essa diferença de nível, seria muito difícil para o lutador mais leve. A gente está falando de Holyfield, Evander Holyfield, o mesmo cara que é conhecido como grande rival e vencedor do contra Mike Tyson. Ele foi medalhista, ele foi de bronze em 84, olímpico, no caso medalhista olímpico. Em Los Angeles 84 com bronze e prata no jogo pan-americano. Não é todo mundo que vai para as Olimpíadas e faz carreira no boxe virando campeão, não. A gente tá falando de um dos mais habilidosos. Cara, a diferença de volume se faz extraordinária. É engraçado porque eu apontei no React, mas eu não aprofundei, que é muito mais seguro. O que acontece? Eu falo isso muito nas lutas de boxe, nas lutas em geral. Você tem quatro opções de 5 opções em relação a se mover. Você ficar parado no lugar, o que eu nunca vi na vida alguém fazer, então deixa quieto. Tu pode ir pra trás, tu pode ir pra frente. Aí isso é situação de combate, tipo, usar o footwork pra manutenção de distância, você faz isso levando em conta ataque, mas em momentos que não necessariamente você está sendo atacado, você tem a opção de andar para a esquerda ou para a direita. Isso vai ser determinado muito em função do perigo que o adversário traz, se você andar para um lado ou para o outro. O que acontece? Existe muitas variáveis. Existe se você questão se você é
southpaw ou ortodoxo, você é canhoto ou destro. Se o adversário é canhoto ou destro, se o adversário é espelhado você, eu estaria falando numa situação que é espelhado, é muito. É um tanto curioso. Espelhado a gente diz que a pessoa seria canhoto contra destro. Que a mão da frente é a mesma mão da frente que o adversário, a mão de trás é a mesma que a mão de trás. Teria a questão do canhoto canhoto ou destro destro. Que aí é como se você tivesse lutando contra um adversário. É como se fosse uma projeção sua rotacionada. Mas não vou entrar nesse mérito. Mas isso são variáveis. Tem o que é a maior ofensiva e como o adversário luta. Porque o que acontece? Holyfield, ele tem achado muito seguro se mover nessa direção, porque a mão de trás, cara, ele tá lutando contra um cara que é aproximadamente 55 quilos mais pesado. Então vamos supor que seja muito difícil lidar com a pancada. Então a mão de trás é muito perigosa. O adversário não tem um bom volume e não tem uma boa precisão no no jab, nos golpes. Vamos ser sinceros, nos golpes. Mas ainda assim. Então ele não está acertando muito. E ele tem um recurso que é desviar o golpe, como eu falei no último round, que garante que não exista um grande risco. Cara, se esse cara tentasse interceptar o Holyfield com o cruzado, de verdade, eu acho que não aconteceria nada, porque o Holyfield com footworking aí tá em outro nível. Tem outro nível, mas se não fosse um Holyfield da vida, ele poderia colocar um cruzado para interceptar. Aí talvez andar nessa direção seria mais prudente. Mas isso é muito do instinto do lutador, em saber o que é melhor e o que é pior. Ok, de luta. Eita. Eita, que direto bom. Cara, aqui a idade pesou na performance, porque, cara, Holyfield, ele conseguiria vencer com muita garantia se ele fosse mais jovem. Cara, isso é pra tu ver, nem todo lutador. Isso é um grande mérito que eu faço sobre o Holyfield. Nem todo lutador envelhecendo ele consegue se manter em alto nível. Porque você aumenta a sua experiência, você aumenta o seu QI de luta, seu entendimento. Só que você perde muitas das capacidades físicas. Você contornar e compensar é muito difícil. Não é uma coisa comum. A gente tá falando de poucos lutadores conseguem fazer isso, cara. O que o Holyfield fez é louco. Disputa de cinturão, 46 anos. Terceiro round, esse round eu falo, essa parte inicial, ele faz muito uso do footwork, até os comentaristas falam. Tô lembrando daquela música. Era de um desenho. Pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo. Cara, é isso que eu falo que é muito perigoso a curta distância pro Holyfield. Depois, ao decorrer do combate, ele consegue se impor na curta. E aí fica pra longa do Valuev. É um tanto curioso. Mas ele intercepta. Aqui, eu voltei? Ele tentou ir pra dentro, golpear. O cara mandou um soco em retos curtos. É tipo, tem nem rigor pra se chamar de direto, mas mandou um soco na lata.
Baila muito, mané. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo agora. Pra tu ver essa ideia de interceptar. Talvez não acertasse, mas ele não deixa efetivar. Isso é uma coisa até interessante, porque o Valuev ele precisa encontrar a distância para golpear. E ele não deixando nem o golpe chegar à máxima extensão, ele não faz com que Valuev encontre a distância ideal. E ele ainda está distante. Vamos falar, se ele tivesse um extraordinário Ki de luta, se ele tivesse extraordinário Ki de luta, se ele tivesse mais malícia, entendimento, ele poderia julgar a distância. Mas é uma coisa que eu acho um tanto complicado. Vou até voltar um pouco antes pra falar sobre isso daqui a pouco, esse golpe aí. Que é uma coisa muito ruim de um lutador só ser definido por uma característica, depender unicamente da sua característica, em vez de ser um lutador forte, uma figura poderosa, uma figura muito versátil, muito versada no combate, uma pessoa que realmente não existe tempo ruim, todo tempo é tempestade quando tu entra no ringue com ela. Eu acho que é uma coisa muito segura, porque se você é dependente de uma única característica, se alguém encontra uma forma de lidar com isso, ferrou. Cara, Holyfield, ele de certo modo ele encontrou. Ele não encontrou tarde não. É que ele não conseguiu performar o suficiente, ele tá com 46 anos. Só para vocês terem noção, destoando um pouco, a aposentadoria do Rock Marciano, deixa eu ver em que momento, vou até parar o vídeo aqui. Até o combate, Rock Marciano. Rock Marciano, ele tinha aposentado. Ele nasceu em 23. Ele aposentou em caraca, cadê o momento? Profissional, a última luta profissional dele. Ele se aposentou com 32 anos, em 1956. Eu não sei se fala aqui sobre. Teve isso, eu vi mais no YouTube que dissertam sobre. Ah, não, tá aqui. Rock Marciano, detalhe, ele tinha 32 quando aposentou. Também fez uma carreira. O que acontece? Rock Marciano, na minha opinião, tá entre os treinos mais intensos da história do boxe antigo e moderno. Ele treinava feito um cavalo. Ele treinava, era muito. Ele era muito. Ele de fato, como mostrei, tinha um quê de luta. Ele tinha um instinto pro combate. Mas ele não era um lutador tão versátil assim. Ele era versado no combate, mas não era um lutador versátil. Ele tinha um jogo, ele dependia da imposição do seu jogo. E a performance dele era muito importante para isso. Ele considerou um retorno de 59. Ele estaria com 35 para 36. Quando foi ganhado por Ingemar Johansson o título contra Floyd Patterson. Floyd Patterson também trouxe luta. Depois de um mês de treinamento, depois de 4 anos de carreira encerrada, ele desistiu, nunca mais considerou seriamente um retorno. Ele não conseguia mais chegar naquela performance. Falavam que ele sofria de dores severas em decorrência do treinamento, não sei se é verdade ou não, mas é bem cabível. E ele tentou, depois de 4 anos parado, com 36 anos, que é uma idade que se vale pensar ou não quando você é peso pesado, ele não conseguiu, ele não deu conta. 36 anos, Holyfield, nessa luta ele seria 10 anos mais velho do que a possibilidade de retorno do Rock Marciano.
Não é qualquer figura, a gente tá falando de poucos. A gente tá falando de poucos lutadores de alto nível que mantêm o alto nível com essa idade. É tipo, eu falar que ele não foi capaz de performar não é desmérito, é tipo, é muito mérito. Ele ter chegado ao cinturão com 46, cara, é como se... Ai, vai ser uma comparação um tanto esdrúxula, vai ser uma comparação um tanto fraca, porque eu não tenho entendimento, mas imagina que ele competisse na Fórmula 1 atual, com carros da década de 80, 90. É tipo, ele poderia compensar muito na habilidade ao ponto de estar competindo. Mas o, o que faz a performance acontecer, o corpo, por assim chamar, não é capaz. É como se outra comparação que eu acho que até se faz melhor, é como se Evander Holyfield ele tivesse um software, a parte mental extrema, e tivesse um hardware, que seria o corpo, num nível muito alto. Só que imagina que o software dele evoluiu muito, ele tá em última geração e ele tá usando um, um hardware que seja daquela época da década de 90, ano 2000. Não dá, é muito difícil. E, tipo, o pessoal tá gritando pelo Holyfield. Cara, é como eu falo. O que acontece? Eu vou até falar no próprio vídeo dele. A inspiração para eu trazer essa luta foi o vídeo do Thiago Botzen, que ele tá voltando a fazer. Um dos canais mais importantes do cenário brasileiro de bots. Finalmente está voltando à atividade no YouTube, porque ele é muito ativo no Insta. E ele falou sobre essa luta. Eu vou ser sincero, como eu falei no início do vídeo, é controverso o Valuev quase não ter ganho. Ele ter ganho rigorosamente pela pontuação é uma coisa lógica. É uma coisa que é muito cabível. Existiria margem para empate, mas tipo, ele ganhar faz lógica. Não faz lógica a surra que ele ganhou. Cara, ele tá lutando contra uma lenda que estava sendo impedida de combater, de fazer combate. Cara, ele sofreu uma humilhação técnica nessa luta. É incrível. E tipo, imagina, não só, imagina primeiro, o público que foi aí, viu uma aula, viu um espetáculo, e no final o cara que mais fez bonito não ganhar. Agora tu imagina os apostadores, que eu não sei como foi a ODD da luta para ambos os lutadores, mas imagina, tu faz aposta lá ao vivaço, porque eu ganhei dinheiro com aposta quando fazia aposta assistindo. Imagina tu ver o maluco dando o baile e perde. E agora pensa na mídia especializada que viu Holyfield no auge lutando contra um dos lutadores menos técnicos da história, com uma idade muito avançada pro boxe, dar uma bifa, humilhar e perder. Cara, é inconcebível. Por essa perspectiva, é o maior garfo da história. Tipo, o público nunca foi tão humilhado na vida. Cara, eu me sinto até um pouco mal de fazer análise desse vídeo, porque, tipo, eu não tenho pra falar sobre o outro lutador. É tipo, não tem qualidades, direito, técnicas. Porque o cara sabe lutar da forma que o corpo lhe facilita lutar. Forte, não tão rápido, mas muito forte. Porra, com uma pegada que, caramba, deve tirar um pedaço da alma da pessoa quando conecta. Ele tem um alcance muito grande, então se a pessoa tiver que socar perto,
Ele conecta uns golpes de curta. E tipo, golpe de curta com muita segurança ao ponto de talvez o adversário não conseguir necessariamente fazer um golpe de longa. Eu tô falando de 2,16 m de alcance para 1,98 m. A gente tá falando de 18 centímetros, 9 centímetros a mais por braço. Às vezes o golpe de longa do cara vai ser um golpe de curta um pouco mais alongada. É injusto. O golpe, ele pode controlar muito bem. Se o adversário for muito móvel, muito rápido e sair dos golpes, ele entra em problemas. Mas tipo, ó, ele sabe usar as características dele. Eu não entendi. O Amâncio. O nome ligou não? Cara, é muito distante. Bora começar o quarto round. Cara, uma coisa que eu não sei. Tá, ele vem de uma carreira olímpica. Eu não sei qual categoria ele começou. Ele. Coisas determinantes sobre Holyfield. Se for pra falar sobre Holyfield, isso a gente não vê só no. Nesse combate. A gente vê de outros combates importantes de Holyfield. Primeiro, movimentação e o footwork, movimentação dele muito grande. E o que acontece? Ele enfrentou. Ele é um tanto reconhecido por enfrentar lutadores que eram muito brutos, que eram muito dependentes de pegada, de intensidade, de força. Então, ele sempre fez um contraste muito grande, como essa luta tá um contraste extraordinário. E o que acontece? O refino técnico, a gente pensa, poxa, ele veio do Olímpico. Eu escutei que ele veio do... Ele não começou a carreira nos pesos pesados. Não sei, teria que pesquisar. Quer saber? Bora pesquisar. Isso faz muita lógica, porque ele tá com 97 nessa luta. Então, vamos falar, ele nativo, treinando pesado, ele não deveria bater muito acima. Ele foi do meio pesado, sabia, cara. E o que acontece? Uma coisa que se pode contribuir para falar sobre técnica é que normalmente perde um pouco da técnica à medida que você sobe. Mas isso daí é uma conjectura um tanto falaciosa. Fala-se que, ao contrário de Mike Tyson, Holyfield não tinha estrutura física para ser um pesado. Ele era apenas um peso cruzador habilidoso franzino. Franzino? Há um tratamento intensivo de ganho de massa muscular. Caraca, um cara tinha sido 8 vezes Mr. Olympia. Onde muitos especialistas suspeitam os de esteroides. Talvez. Não quero levantar essa possibilidade. O resultado foi um peso pesado híbrido. Rosto quadrado e diamante de lapidação, porém ágil e forte. Até onde seu fígado pode suportar. Eita! Caramba, 5 vezes campeão mundial. Que isso? Caramba. Sabia que ele tinha sido da categoria do Lewis. Cara, esse cara aqui eu tenho que trazer. Cara, a gente tá falando de um dos pesos pesados mais assustadores da sua... Meu Deus do céu, que envergadura é essa? O 96 com 2,13, que isso? Maluco, vou parar aqui, já tô me sentindo até mal. Mas ele é muito técnico. E ele sempre foi dependente da técnica. O que acontece, características importantes, é que ele é um lutador muito forte, mas também com
um ótimo condicionamento. Impressionante ele manter esse condicionamento com 46 e muito resistente. Cara, tem momentos que ele deveria estar dormindo depois de levar um soco, mas eu acho que o que mais se fez valer nesse combate foi o footwork. Nicolai tá tentando, né? Putz, grila. Cara, saiu muito bonito do golpe. Tá que eu não tenho estrutura pra isso, mas cara, eu não consigo imaginar um golpe casual desse gigante. Putz, grila saiu bem do golpe. Perigoso demais. Essa combinação foi perigosa. O perigo é Nicolai tentar fazer uma combinação, Holyfield se preocupar de esquivar e não de desviar necessariamente, e não usar o deslocamento para sair do golpe e se aproximar. Aí ferrou. Toma cuidado com o neném aí. Cara, que combate louco. Vai, deixa eu fechar aqui, vem, Lola, vem. Cara, tu tá vendo, ele tá socando muito pro alto. Ui. E tu vê, ele passa pra dentro, o Nicolai tá indo pro corner. Um tanto perigoso. Impressionante. Ah, a hora que o soco entrou. Cara, esse aqui foi perigoso. Pra tu ver como o Holyfield tem queixo. E não é Nicolai que coloca a prova. Ele enfrentou muito cara sinistro na história. Pra vocês verem como o cartel não quer dizer tudo. De fato, não diz tudo. Era Valuev. Eu acho que nessa luta... Qual foi o cartel do Valuev? Valuev... Antes dessa luta tava com 49-1 e Holyfield tinha 42-9-2. Pensar, o cartel não é tão bonito assim, tem muita vitória, mas perdeu. Ah, pelo amor de Deus, maluco. Olha o cara com um cartel parecido com o Rock Marciano e a surra que ele levou. Ah, pelo amor. Ah, já começou. Começou sem muito rodeio o quinto round. Cara, aí, a partir daí, desse round, é um round que eu vejo que Nicolai ele consegue se impor mais. E tipo, o problema é que se Holyfield ele colocar muita pressão e fazer muito, ele ganha o round.
O Nicolás, se esforçar um pouco, ganha o round. Independente do esforço do Holyfield. Tá difícil. O que ele fez diferente é que ele não tá dando permissão pro Holyfield aproximar demais. Ele tá conseguindo manter a distância melhor do que antes. E o que acontece, uma coisa que é um tanto grave pro lado do Valuev, é que ele não tá lutando no ritmo próprio. Eu não sei se vocês percebem, deixa eu até voltar um pouco aqui. Olha como ele tá. Ele tá socando, ele tá se deslocando. Ele tá tentando relaxar o corpo no ritmo do Holyfield. Tá, pra ele acompanhar um cara mais rápido, talvez ele tenha que entrar no ritmo do combate do adversário, mas você lutar no seu ritmo é uma coisa, você vai ter um gasto de energia natural, esperado. Você vai lutar num ritmo de um adversário que você nunca enfrentou antes, você vai lutar gastando fôlego quase descontroladamente. Teve um momento, acho que foi nesse round ou foi no anterior, no terceiro round, esse momento que tu vê o Holyfield saltando, passo pêndulo, pra frente, pra trás, pros lados, se deslocando muito bem, o Valuev tentando, tipo, não fazendo o mesmo ritmo, da mesma forma, mas às vezes você vê o Holyfield saltitar e o Valuev também. Aí tu pergunta, o grandão, Nicolai, você tá fazendo o quê? Não tô. Não, mas por quê? Você ganha fazendo isso? Não, que é muito complicado. Putz, grila. Eu tava falando sobre isso mais cedo. O cruzado é perigoso. Eita, pausei sem querer. Ele teria que acertar um pouco mais em cima. E tipo, complicado que ele já está saindo. Quando o Holyfield entra demais, ele sai. E tipo, aí algumas trocas um ganha, o outro devolve. Essa foi muito marcante. O que acontece? Os momentos em que Holyfield faz serviço é muito marcante. O adversário a gente não vê como tão marcante assim. Fica mais difícil pensar em motivos para o Nicolai ter vencido. É tipo, de fato, muito satisfatório. Eu sei que tava difícil, mas dá um crédito por lembrar, vai. Não, não pra fazer juízo no episódio. Marketons Wayne. God of War Ragnarok. Muitas pessoas não gostam do que Kratos se tornou. Jogou fora toda aquela ilha e sede de vingança, toda aquela brutalidade e rancor para abraçar a necessidade de proteger seu filho e de ter pertencimento ao Sith. Toda a insegurança e medo que envolvem as ações do pleito e bom de guerra nessas etapas são questionadas por todos os fãs de Liberdade. Embora talvez não se tenha em conta que essa insegurança talvez venha do fato de uma dor de perder sua família ou ter corroído. Eita, tirei o volume. Cara, seria bom se todo mundo que estivesse assistindo tivesse com um caderninho e uma caneta. Essa aula custou caro pra assistir. Pra quem assistiu ao vivo. Aí vê Holyfield, não necessariamente só por conta, mas com certeza por influência, ele já está optando mais por andar por esse lado. Você vê que ele pensava que o adversário não tinha recurso, agora demonstrou recurso o suficiente para lidar com esse deslocamento para esse lado. Já não era hora, né? Porque 5 rounds.
o adversário fazer isso, você não punir, é em direção a um dos golpes que em certas condições tem um maior grau de chance de acertar. O que acontece? Eu vou dissertar sobre o cruzado da mão da frente ser simplesmente espetacular. Isso, se a pessoa se deslocar em direção à mão da frente, seja um combate destro-destro, ou canhoto-canhoto, ou destro-canhoto, que também é uma possibilidade. Se a pessoa está se deslocando nessa direção, ela não... Se ela está fazendo isso, ela acha que é mais seguro essa direção. O que acontece? Golpe reto, a pessoa em movimento, ela vai estar preparada para lidar, senão vai estar em guarda para lidar. Então vamos dizer que ela tem recursos para impedir um soco reto. O soco da mão de trás, ela vai se deslocar para a direção que não vai o golpe. Você vai querer socar uma pessoa que vai se distanciar do golpe quando deveria ter atingido. É que acontece, a mão da frente vai lidar com a movimentação. É como se você tem a mão do cruzado, somando-se a mão do deslocamento na direção a favor do soco. Então, tipo, é muito imediato. Esse cruzado, em situações normais, ele pode talvez não ser tão efetivo assim, de fato, mas quando você coloca o deslocamento, o direto, a mão do direto, a mão de trás fazer o mesmo cruzado, eu acho que tem um grau menor de efetividade da minha percepção. Que a mão da frente, na forma como você deveria estar posicionado, a sua postura, você estaria com a mão da frente mais para frente, a mão de trás então vai estar mais para trás. Então a pessoa quer queira, quer não, ela vai estar mais próxima da sua mão da frente, se deslocar conforme. Se a pessoa está indo na direção de trás, só de a sua mão não estar tão para frente assim, vai ser um pequeno intervalo que ela pode tentar de alguma forma sair do golpe. A pessoa vai conseguir? Só no momento você terá certeza. É como se diz, só o tempo dirá. Mas, cara, o cara demorou 5 rounds em tempo só de combate no ringue em mais de 12 minutos. Eu não lembro se foi no início ou no final. Então vamos falar de 13 a quase 15 minutos para pensar em fazer isso. Sendo que ele tá levando um banho por conta disso. Cara, o pessoal do corner do Nicolai, eles pensaram, não, confia no pai. Não precisamos sugerir coisas. Pelo amor. Se Nicolai ele fizesse mais uso de recursos assim para impedir o deslocamento lateral do Holyfield, quiçá ele teria uma chance de fazer uma luta mais dominante, porque não fez uma luta dominante. Margem para empate e vitória muito acirrada. Ele não dominou. Discordo sobre a afirmação do promotor da luta, que é que eu disse que eu não queria falar sobre quando eu fiz o react. O promotor da luta fala que Holyfield fez uma performance insatisfatória para vencer o campeão. Ele como desafiante, ele deveria ter feito mais. Ter feito mais quer dizer que ou você ganha todos os rounds, ou você nocauteia. Quer dizer que se a pessoa ela perder na pontuação, ela está blindada à derrota por conta do cinturão. Uma afirmação muito nojenta. É uma coisa revoltante e totalmente incorreta. Tipo, quem deveria ter performado mais é Nicolai, por isso a luta controversa. Cara, o Bots, não só o Bots, todas as lutas, eu acho que o Bots, por ter uma questão de ser muito especializado, você pode se aprofundar mais. Cara, você vai ter técnica pra emular coisas que você não teria capacidade de fazer comumente. Você consegue, na questão técnica, você consegue aumentar a velocidade do seu punho. Você consegue mudar a velocidade do seu deslocamento como se você fosse mais rápido. Você consegue ter um soco mais pesado, um soco mais
mais rápido. Cara, tem tanta coisa. Você tem recursos pra impedir o deslocamento desenfreado do oponente que tu faz. Tu não usa. Cacete. Limitado. Pacas. É o que a gente diria que é um campeão fraco. Não é um campeão tão forte, tão dominante. Parabéns, foi campeão. Não é todo lutador que chega a esse nível, de fato. Ele tem muitos méritos, mas os méritos é construído através do suas características físicas, não performance como era o Holyfield. Cara, a questão de conforto com relaxado, Holyfield estava lutando é grotesco. O que acontece? No meu vídeo de sugestão sobre enfrentar pessoas de peso muito distante, esse combate se adequaria muito bem a esse tipo de situação. Pela diferença técnica de footwork, o Holyfield não se expôs tanto a ser golpeado. Então ele sofreu menos cansaço. Mas tipo, pra equilibrar, ele já está numa idade um tanto avançada. A gente vê, como eu falo, como esse tirar o soco de diferentes defesas. No início ele desviava o golpe, ele passava a mão por cima e desviava para fora. Nesse daqui ele já parou com a mão de trás. A gente percebe, ele parou. E o que acontece? Tu parar uma mão de um cara que seja 50 quilos, 55 por sinal, aproximadamente, mas pesado, é muito difícil. É tipo, se tu colocar teu corpo e alguns escudos humanos, talvez não seja capaz de parar. Então ele faz esse movimento e dá um passo para trás. Cara, é um combate impressionante. Agora o sétimo round. Cara, eu não sei, eu não consigo entender. Porque parece que houve pouca mudança do de orientação dos cornes pro Valuev. Aquela história, muita mobilidade. A gente vê agora o Valuev não quer deixar ele ir pra tal lado. Talvez, não sei, teria que pensar mais sobre, mas pode ter sido isso que começou a fazer com que Valuev começasse a ganhar mais. Um round que, na minha percepção e na minha pontuação, ele ganhou, foi o quinto que ele começou a fazer isso. Quinto ou sexto, eu não lembro.
É porque a diferença vai ficar em questão de mobilidade. Vai abrir a diferença pra vencer. Depois do 7º round, eu só encaro como... Foi o 11º? Só encaro como vitória depois do 11º. O anterior eu tinha visto como Holyfield e 11º. Ui. É pro amigo. Que isso, amigo? Faz assim. Mandando um jab duplo. Inclusive foi do nosso time que bateu. O Marquinhos bateu com tudo, cara. Muito bem. Terminou por cima. Muito bem lutado. Vamos pro 8º logo. O vídeo já tá longo pra Dedéu. Eita ferro. Vou ser sincero, não gosto de gravar vídeo especial gigantescos depois do combate do Devin Haney, que me sugou semanas. Eu quero fazer especiais mais objetivos. Se um dia se valer um especial longo, eu penso nisso. Já tá tentando apresentar mais finta, interessante. Boa, olha isso. Saiu. Cara, vamos ver ele ainda. Não vou nem deixar lento. Cara, muito bonito. E fez um bom contato. Saiu do primeiro golpe, era pra ser uma combinação de 1-2, lançou por cima. Numa trajetória perfeita. Excelente. Cara, que baile. E é interessante essas trocas. Tu vê que até quando o Holyfield se dá mal, ele ainda faz por onde.
problema do Valuev é que ele se mostrou muito limitado. Ou talvez ele não seja nem de fato tão limitado, mas ele enfrentou um cara um nível muito alto e fez parecer que ele está muito baixo. Ele está muito abaixo, mas baixo. Teríamos que ver outro combate competitivo dele. Eu acho que essa segunda defesa, então a primeira, para saber se ele é isso tudo, sobre não ser tão bom ou só foi complicado. A gente vê, foi de fato um vídeo que eu fiz, como também foi o meu primeiro especial de 50 inscritos. Vasily Lomachenko contra Devin Haney. Cara, Devin Haney normalmente ele atropela e luta numa velocidade, num ritmo, mas é tão humilhante, é tão destrutivo, ele é tão destruidor, ditador como campeão, que é irreconhecível o combate dele contra Vasily. Mas ele não poderia lutar menos do que tudo que ele é capaz contra um cara de tal nível. Você pode atropelar uns quaisquer, por assim chamar. Quando você pega um cara que é nata, uma lenda viva, aí tu tem que... Tu tem que saber que tu não pode fazer o que bem entender, não pode brincar da forma que bem querer. É complicado. Agora eu tô pensando se essa é a situação que acontece. Não necessariamente ele está equiparado, como eu peguei um combate que os caras estavam equiparados, mas eu tô falando de... O cara brinca muito com muita gente. E quando enfrentou uma pessoa muito problemática em questão de ser incrível, um incrível lutador, ele fez uma performance reconhecível. Talvez, não acho que Nicolai é tão bom assim, mas pensando que ele está enfrentando uma lenda que é um lutador extremamente habilidoso, talvez ele não seja tão ruim assim, só ficou com essa impressão. Opa! Foi pra trás e voou nele. Nossa. Putz. Ele tenta a isometria clinch contra esse homem de elevada estatura não é uma boa ideia. A defesa e também a capacidade de absorver golpe do Holyfield não é para qualquer um. Falando em Holyfield, eu acho que eu poderia dar o mérito de demonstrar pela 100ª vez os meus sentimentos não positivos sobre um lutador brasileiro que brutalizou o Holyfield com uma idade avançada, mas eu vou me segurar. Porque eu vou ter outras oportunidades de não falar bem do determinado lutador, então deixa quieto. Que é isso? Oxe, que houve que o vídeo... Cara, são lutas muito difíceis de julgar. Os pesados é uma peculiaridade que não faz ser tão comum. Até os rounds que o Holyfield ganha não são nem tão fáceis de diferenciar. Putz de grila. Isso foi até um momento que no react eu fiquei um pouco surpreendido.
Balançou e o certo foi ele afastar. Nem Nikolai esperava que tivesse sido tão efetivo. Essa foi complicada. Que ele foi balançado agora há pouco. Ele conseguiu sair do direto. E caraca, ele encaixou um outro que, meu Deus do céu. Nossa senhora. Que soco fenomenal. O problema é que foi cruzado com cruzado. O Holyfield tá tentando apertar o passo para não ficar muito para trás. Tentando fazer shoulder roll. Cara, isso foi uma coisa muito errada por parte do Valuev. Eu acho que tem um momento que o Holyfield talvez seja chamado a atenção, mas cara, ele tá fazendo o shoulder roll, que é um recurso, uma técnica defensiva. E ele tá fazendo. E tipo, isso é pra ele lidar com determinados socos. Aí ele faz, próximo, o cara se irrita e dá um empurrão. Ele se aproxima pra empurrar. Isso não foi uma boa decisão do cara. A imagem dele já não está legal por esse combate. Aí ele... Primeiro, ele tá lutando contra uma lenda querida. Segundo, ele tá fazendo uma luta acirrada que não deveria ter sido acirrada por parte de ele vencer. Terceiro, ele empurra. Pelo amor de Deus, não sabe se ajudar. O Valuev se defendeu bem. Tipo, esse round, na minha opinião, ainda mais por alguns momentos que, tipo, tá muito morno. A verdade é que todo round em si, comparado a outros combates, até da própria categoria, são um tanto mornos. Mas, cara, ele teve uns ótimos bons momentos. Ótimos é a forma de expressão. Uou. Aqui estão os jurados. Uma coisa que eu quero levantar, isso é uma crítica. Estou posteriormente para fazer um curso de juiz, de árbitro, que também funciona para se tornar juiz de boxe, e isso é uma crítica. Isso vale para todos os esportes de combate. O ringue, caso vocês não saibam, é um pouco mais elevado que o nível do chão. Dependendo da federação, do esporte, das regras por si só, eu lembro de ser pelo menos meio metro. Eu acho que é 60, 70. Eu não lembro necessariamente as medidas, mas é um tanto acima. Aí você coloca os jurados que estão sentados também. Vamos ser sinceros que ficar de pé é fogo. E sentado você está mais concentrado. Quer dizer, espera-se que esteja mais concentrado. Aí os caras não estão com visão plena. Tem que entender que às vezes os juízes, eles vão estar limitados à visão deles. E tipo, isso é muito lógico. Se eu estivesse assistindo uma luta,
de forma presencial estivesse assistindo no próprio estádio, eu também seria limitado pela minha perspectiva, assim. Só que, tipo, agora imagina a responsabilidade de dar o resultado. Aí é fogo. Aí tu pensa, tem um momento aqui, ótima ofensiva do Holyfield. Só que acontece, ele enfrentando o Golias à sua frente, o cara só andou pra frente e colou. Aí ele não fez nada, eles só se afastaram. Aí talvez na percepção do juiz eles podem ter pensado, caraca, o Aloev e mandou o cara pra longe. É tipo, é muito polêmico. É muito complicado porque você pode achar que é garfado, mas talvez se você tivesse na exata mesma posição, você tivesse uma interpretação similar. Porque certas situações você está propenso a pensar que aconteceu daquela forma. Imagina que você de baixo vê um cara que não tenta absorver. Ele recebe o golpe, ele se move mesmo, ele deixa o golpe, a energia se dissipar. Ele é muito esquivo, o adversário só manda bomba. O cara tenta mandar uma dinamite por punho. Aí o adversário não tenta absorver, vai muito para trás. Às vezes ele pode ter causado dano nenhum ou não ter nem tocado. Só que na visão do juiz ele pensa, meu Deus do céu, ele quase matou o adversário. Incrível. Nossa, que vencedor do round. É muito complicado. É tipo um motivo para possa ter sido garfado a perspectiva deles. Eu não acho necessariamente que foi garfado. Eu acho que nos limites do que eles puderam julgar, foi extremamente bem julgado. Não estou com uma opinião muito distante de algum dos juízes. Eu estou mais distante da posição, mas não muito, da posição do juiz que deu 8 rounds a 4. Eu compartilhei em rounds diferentes, pelo que eu procurei ver, mas eu compartilhei a pontuação de 7-5, que teve um. E, pessoalmente, esse round teve ótimos momentos do Valuev. Tipo, os seus bons momentos foram brutais o suficiente para ele ganhar. Mas outros rounds, se eu mudasse um pouquinho minha opinião sobre, eu concordaria com o resultado de empate. É muito complicado. Antes de querer açoitar e crucificar os juízes falando que foi roubado, querendo saber se veio um saldo suspeito na conta bancária, dentre outras analogias que a gente possa fazer com o resultado de ter sido vendido, a gente tem que pensar, cara, e se fosse eu? Isso é uma coisa que eu vou até, já estou debatendo sobre isso, que é muito debatido. Ai, por que vocês não colocam, vocês, tipo, as empresas, promoções e confederações, associações e promotores, por que vocês não colocam os juízes na mesma altura que os lutadores? Talvez, argumento zero, talvez seja benéfico ter resultados controversos. Eu não falo em que âmbito, mas talvez seja bom ter resultado controverso para como eu falei, o esporte, o responsável pela luta. Mas se você coloca ele vamos falar, você vai ter que expandir o ringue para comportar uma mesa com os participantes do juizado, do combate. Vocês estão dispostos a tampar a visão de todo um coletivo de pessoas que estão assistindo? Complicado. É tipo, querendo ou não, é mais importante as pessoas que estão assistindo, o público,
assistirem do que as pessoas que vão dar o resultado. É tipo, em questão de bots, do esporte, pela questão da pontuação, isso não tem a menor lógica. Mas pensando na questão comercial, isso faz todo sentido econômico. Então não vou entrar mais no mérito sobre os juízes mais nesse vídeo. Acabou o seu round. Vamos tentar pular o... Estamos indo pro antepenúltimo round. Eita. Cara, olha as respostas do Holyfield. Um da frente tá com tudo. Ih. Nossa. Nicolai mandou ver, hein? Agora o Nicolai tá fazendo um pouco melhor uso do footwork. É impressionante como demorou. É porque se tipo ele usasse alguns princípios do combate, mais o footwork, ele teria feito um resultado muito mais convincente. E o pessoal da plateia não cansou de gritar Holyfield. Eita. Nossa. Finalmente o 11º e penúltimo round. Bora terminar. Bom uso das mãos. Tá chamando pro fight, né? Ele tá em movimento. Deixa tu ficar em movimento em frente ao adversário, é que nem ficar balançando um pano vermelho em frente a um touro. Uma troca de socos boas.
Eu vou me calar. Só de alguma coisa, isso acontecia com muita frequência. Não foi só o grandão que sofreu isso não. Opa! Putz, grilo. Esse morrão da mão da frente aí tá... Final do 11º round. Esse round o Holyfield deu um revive aí pra mostrar seu nome. Muita movimentação. Se movimenta demais. Putz, grilo, a mão entrou bem. Putz. O pior, que apesar de ser um vídeo de análise, não tem tanto o que se analisar assim não. Na minha opinião. Caramba, o cara tá com medo de uma mordida na orelha também? Cara, pior que eles estão percebendo como se Nicolai estivesse perdendo. Ele não tava um disparate tão grande de pontuação não. Mas realmente, a imagem dele como boxeador já tava detonada. O ruim que mais importante que o cartel é a imagem. Tem combate que você tem obrigação absoluta de vencer.
Nikolai tinha uma obrigação absoluta de vencer. Tyson Fury tinha obrigação absoluta de vencer. E tipo, de forma marcante, determinante. Deixa eu ver um combate. Cara, aqui só me veio a cabeça esses dois. Não, realmente, o Devin Haney, ele tinha que ter vencido de forma clara. Porque se você tá lutando contra um adversário que você deveria ser superior, porra, razão de vamos falar, não está mais no auge. Você é o bicho papão da atualidade. E você não faz uma performance convincente. É terrível. É terrível. O pessoal tá vaiando, mas tá vaiando tanto o Nikolai. Coitado, não foi. O cara não fez tão mal. Cara, eu fui. Eu tive pausas. Talvez vocês tenham reparado. Eu tive inúmeras pausas durante esse vídeo. E, tipo, eu soube que a carreira desse Nikolai Valuev é um tanto trágica. Então, tipo, no início da carreira, as pessoas o estilizavam, satirizavam muito ele por conta da aparência. Ele tem a condição de ai, deixa eu colocar na versão em... Ah não, queria do Nikolai. Deixa eu ver se fala aqui. Tem um competidor com a autora. Nasceu, fala, tinha um avô... Ai, embora seus pais sejam baixos, com 1,67 m, seu bisavô, que era tártaro, foi descrito como homem de uma proporção enorme. Ele tinha gigantismo complicado por agromegalia. Houve isso com o Nikolai também. Não era só um parente, mas ele também tinha essa condição. Então as pessoas faziam, satirizavam, estilizavam, faziam bullying, depreciavam a imagem dele. Tipo, ele não é ruim, ele é muito habilidoso no que ele propõe a ser, que é explorar suas vantagens. Ele não se apoia muito no lado técnico, mas ele sabe usar muito bem o que ele tem de vantagem a seu favor. Então, tipo, cara, o cara não é... O cara não foi tão ruim. Tanto que venceu, ele fez o suficiente. É como eu falo, é muito controverso porque ele tinha todas as vantagens possíveis. 55 quilos, 18 centímetros a mais de alcance, sendo que ele tem 9 centímetros a mais de braço do que o Holyfield. 23 a 24 centímetros de altura, agora eu não lembro direito. 11 anos mais jovem. Ele não era nenhum garotão, mas ele tinha uma idade bem menor do que Holyfield. Tipo, ele tinha tudo para fazer uma performance que obrigatoriamente tinha que ser dominante. Ele não conseguiu dominar, foi acirrado. Então, tipo, isso prejudicou muito a imagem dele. Ele não é nem tão ruim, é como eu falo. Ele só não se apoia muito na técnica. Mas fez parte. Ele foi campeão mundial. Muita gente... Eu nunca vou ser campeão mundial dos pesos pesados. Muita gente que está assistindo o canal também nunca vai ser campeão dos pesos pesados. Então eu acho que a gente pode criticar, a gente pode refletir, mas a gente não pode depreciar e desmerecer o mérito do Valuev. Holyfield fez história. O cara foi heróico até demais. E é meio que isso que eu tenho a falar. Se for para falar possibilidades para se alterar o resultado, que acontece, Valuev, ele tinha que ter explorado mais o footwork. Se ele tivesse um pouco mais de footwork, ele teria ferrado, encurralado um pouco mais Holyfield. Ele poderia ter usado melhores recursos para impedir a mobilidade. Ele estava freando o avanço do
Holyfield muito bem no início, ele não fez isso. O Holyfield foi dominar para a parte da curta distância com umas combinações curtas em questão de volume, eu digo. Ele fez o que foi suficiente para vencer. Eu acho que é muito pouco satisfatório, mas ainda assim, Holyfield, pelo amor de Deus, ele foi o campeão do povo. Ele foi campeão em 4 categorias, né? Essa ele foi campeão como campeão do povo. Não, ele foi campeão em 4 vezes. Em 2015, de forma muito justa, ele entrou no Hall da Fama. Tipo, meu Deus do céu, o que o cara fez foi histórico. Ele tem muito. Tu vê aqui que ele tem muitos méritos, tem muita história sobre, obviamente. O cara é lendário. O que ele poderia ter feito pra vencer, francamente, se ele é como eu digo, beira a covardia, mas se ele tivesse compreendido mais cedo o estilo do adversário, ele poderia ter empatado a vencido em alguma das percepções dos juízes. Ele teria ganho o primeiro round, mas é um tanto injusto, porque é difícil você se preparar para um adversário de estatura colossal. No final ficou questão que o cansaço e a experiência que o adversário adquiriu enfrentando ele foi suficiente para ele contornar a forma como ele estava lutando. Então, tipo, a gente não precisa pensar o que ele poderia ter feito diferente. O que ele fez já foi demais. Né, eu acho que acabou o que eu tinha para falar sobre esse combate. Acabou, tipo, completo até demais. Eu admito que não foi tão bem empenhado como o especial de 50 inscritos, faz parte. Eu demorei quase um mês para fazer aquela luta. Eu passei dias, sofri por semanas para terminar a análise. Eu freiei o crescimento do canal demais para terminar aquela bendita luta. Foi uma luta que, na minha opinião, não sei se é porque a cada momento que se passa a gente fica mais experiente, eu fico com maior compreensão do bots e seja mais fácil avaliar do que eu avaliava antigamente. Agora eu tô sacando as coisas um pouco mais rápido e a tendência é essa, que eu acho que essa foi uma luta mais fácil de julgar, mesmo que tenha sido extremamente difícil. Mas tipo, empenhei bastante, gastei bastante tempo, né? Holyfield deu aula até demais, mesmo que ele seja peso pesado. É difícil e injusto uma pessoa que não seja peso pesado tentar replicar o lutador que seja peso pesado. Ele começou no meio pesado. Dane-se. A lógica se mantém. Eu acho que a forma técnica como ele luta é exemplar para toda e qualquer categoria. Então acho que ele excepcionalmente é um dos poucos pesos pesados que seja muito bom com material de estudos. Não deixem de curtir esse vídeo, porque deu um trabalho do cão. Não deixem de comentar, que assim eu fico mais feliz, porque não é muito comentado os vídeos. Isso me deixa um tanto chateado, mas tudo bem, eu entendo que as pessoas só não queiram comentar, só assistir. Eu faço muito isso. Não deixe de se inscrever. Eu cheguei a 100 inscritos, consegui bater essa meta. Eu tava com muita dificuldade quando tava em 80. Tipo, o aniversário do canal é dia 31, se lembro bem. E eu não conseguia pensar que eu ia bater. Aí eu comecei a usar stories e agora, no atual momento que eu tô gravando, tô terminando de gravar, eu tô com 149. 147 foi no momento que eu comecei a gravar, que foi há 1h30 atrás. E tipo, a gente conseguiu bater a meta. Eu estou extremamente feliz. E a tendência é crescer e a gente fazer mais especiais. Então, vocês se inscreverem é importante. Se vocês querem acompanhar todo tipo de conteúdo que eu faço, ativa o sininho.
Se vocês querem assistir só coisas pontuais ou só certos esportes, tudo bem, fica a sua escolha ativar o sininho ou não, mas não deixem de acompanhar os especiais e as teorias autorais e vídeos um tanto autorais do canal. É isso. Raul. Qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal, tem meu Insta aí, quer vídeo? Chama no Insta. Raul.